Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e engrandecido seja o Senhor e Salvador da nossa alma. Amém? Que o Senhor continue operando, agindo, para que a palavra dele seja discernida, compreendida de modo espiritual. Porque se faz necessário entender a palavra de modo espiritual, porque a nossa visão fica ampla, se torna ampla. Como diz 1 Coríntios, capítulo 2, discernimos todas as coisas porque temos a mente de Cristo. Então, é preciso que seja feita aí uma autoanálise de como estamos aqui na Terra, segundo o fazer algo para Deus, né? E o título aí, segundo a reta justiça. É preciso que tudo que venhamos fazer seja feito segundo a reta justiça. Façam tudo de modo justo, né? Para isso, precisamos ter a mente aqui na palavra do Senhor. E para dar início, eu vou ler aqui João 7, a partir do verso 14, que vai dizer: Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece, porque vocês procuram matar-me. Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhes disse: fiz um milagre, e vocês todos estão admirados. No entanto, por que Moisés lhes deu a circuncisão? Abre parênteses. Embora, na verdade, ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas. Fecha parênteses. Vocês circuncidam no sábado. Ora, se o menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Aleluia! Aqui o Senhor fala que ele curou um homem completamente no sábado. Coloca também a questão da circuncisão. E existe palavra que diz que Abraão, no caso, né? Abraão que circuncidou a Isaac, ele tem do que se gloriar. Porque tudo era um processo, era como tinha que ser. Ali tinha a instrução do Deus eterno, né? A Abraão. Esses homens aqui, eles não obedeciam à lei, como está colocado. E tem palavra também que diz que se houver, né, desobediência, nenhum requisito da lei será condenado de todos, por causa da autojustificação. A circuncisão, que era feita no sábado, né, existiam esses protocolos aí, é algo que era dado como um entendimento de que eles poderiam se justificar diante de Deus. Estavam fazendo ali a vontade de Deus, né? Aí vem o Salvador Yeshua, ele coloca que ele curou esse homem completamente no sábado. E essa cura, ela não pode ser resumida aqui na letra, somente, Senhor curou o homem, pronto, final, não.
A cura é para todos, porque a palavra do Senhor vai dizer em Coríntios a respeito da circuncisão, que não é judeu quem o é circuncidado na carne, mas no coração. Hebreus também vai falar a respeito da circuncisão, que o Senhor fez no coração. A circuncisão necessária é essa, já coloquei nos outros vídeos, é a que é operada no coração. Por que essa cirurgia é necessária? Essa cirurgia espiritual aí, feita por Deus, é necessária. Porque nós, seres humanos, como diz aqui em Lucas 7, ou não 6, né? Lucas 6, a partir do versos 37. Vou ler para alinhar aqui a mensagem de João com Lucas, tá? Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoe e serão perdoados. Dê-lhes e será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. E todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bem, aqui em João, o Senhor coloca muito claramente, no verso 17 e 18, ó: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, não há nada de falso a seu respeito. Que essas mensagens tenham em comum, entendendo de modo espiritual tudo. Fazer algo para Deus, segundo a vontade de Deus, como eu coloquei até no vídeo aí, como agradar a Deus. A impiedade, aqueles que não foram renovados, aqueles que não foram ainda justificados, aqueles que ainda não foram alcançados, libertos, renovados, que não discernem a palavra do Senhor de modo espiritual, eles sempre terão uma fala de prejuízo, porque eles não estarão colocando a questão reta, não estarão sendo justos, e eu vou provar claramente. Vocês vão entender esse detalhe. Isso é muito complicado porque é muito comum no meio do povo do Senhor que estão em cargos, estão em lideranças, estão com templos gigantescos aí lotados. Embora existam muitos deles que até têm certa prudência, porque eles têm aqui têm um conhecimento da letra. Eles sabem que não faz parte dos frutos diários deles. Então, eles não colocam, porque eles sabem que ali tem pessoas de vários segmentos de vida, na vida particular. Então, eles querem afagar o ego das pessoas. Eles não querem colocar o evangelho que vai instruir e que vai fazer as pessoas se autoanalisarem para ter uma conduta de vida cristã de acordo com a vontade de Deus. Então, não serão libertas. Estarão sempre sobre aqueles ensinos, estarão sempre
sobre aquela direção da ótica do outro. Porque, acreditem, nem todo mundo tem desejo de ler a Bíblia e se aprofundar no conhecimento. Não é generalizando, porque sempre vai haver aqueles que têm, né? E serão libertos pela leitura bíblica. E aqui o Senhor fala em Lucas 7, né? Essa questão do... Não, peraí. João. Peraí, que eu me perdi aqui. Isso, a partir do verso 14. No início, a partir do verso 14. No início, ele é elogiado por esses homens. Porque eles estão vendo ali, certamente eles têm um pouco de conhecimento do Salvador. Sabe que ele não foi instruído nos estudos. De repente, aí com os grandes ensinadores da época, ele sabia que ele não tinha esse histórico curricular, né? Colocar assim. Eles fizeram primeiro um elogio, reconhecendo que o que ele dizia são palavras grandiosas, ensino extraordinário. Porém, vem o orgulho, a relutância e persiste na sua ótica de visão, né? E aí eles começam a querer induzir ideia na cabeça das pessoas aqui, ó. Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo, né? Então a multidão já está entendendo aí, opa, o que ele está ensinando, essas grandes palavras aí tá vindo de demônios. Esse é um outro ponto. Quando relutam, colocam essa maldade em palavras, de que como que algo grandioso pode vir do inimigo, como que o inimigo vai agir contra ele mesmo, reconhecendo a grandeza da palavra de Deus, instruir pessoas a andarem no caminho reto e a terem prodígios, né, no que diz respeito à mensagem, o que o Senhor quer que passemos. Como que o inimigo vai agir dessa maneira? Como que o inimigo vai agir na vida daqueles que não têm ganância, que não têm desejo de levar algo segundo o que é da vontade do homem, mas segundo o que é da instrução da palavra do Senhor? Então, há uma incoerência aí, né? Não faz sentido nenhum. Mas tudo isso é advindo da dificuldade de compreender a palavra. E por não compreenderem, buscam a sua própria conclusão, né? E é grave, porque pode levar muita gente ao erro nas suas conclusões. E aqui, em Lucas 7, essa questão da cura, não entenda só como a cura de uma pessoa, está levando para o entendimento espiritual. Porque o Senhor fala da circuncisão, né? E eles não obedeciam a Moisés. E a palavra do Senhor vai dizer que a circuncisão não é descendentes, né? Na questão, não é judeu quem o é circuncidado na carne, mas no coração. Hebreus também vai falar a respeito da circuncisão no coração, que é operada por Deus, é Deus que faz. Então, essa cirurgia, ela se faz necessária em nós. E é ela que nos possibilita ter a visão ampliada, para entender o mundo, para entender o agir de Deus, para entender a atitude das pessoas, para entender a palavra de modo espiritual. Discernir todas as coisas, ter a mente de Cristo, ter a mente de Yeshua, né? É necessário que seja feita essa cirurgia. Porque, como que é feita essa cirurgia? Né? Como que eu entendi que eu já sou um justificado, como diz Romanos 6, porque eu entendo que eu morri na semelhança da morte dele, junto com ele na semelhança da morte, e ressuscitei na semelhança da sua ressurreição. Romanos 6:6.
quando discerne todas as coisas. Como é que eu posso chegar a esse ponto? Primeiro, você tem que ser batizado no Espírito Santo, ter desejo das coisas espirituais, ter desejo de Deus, ter desejo da palavra de Deus, ter um coração humilde para meditar na palavra, mesmo que no início não entenda, mas buscar a ajuda daqueles que já estão mais aprofundados no conhecimento, no discernimento da letra de modo espiritual. Então o Senhor faz essa cirurgia e aí você vai andar, você e o Espírito Santo. E é isso que muitos têm impedido, que as pessoas não andem com suas próprias pernas, que não seja guiado pelo pastor que é o verdadeiro, que é Yeshua, o Cristo que morreu por nós. Que tenha sempre tutor, tenha sempre pessoas responsáveis pelo seu procedimento de fé aqui na terra, né? E isso é grave. E caso a pessoa não nasça do Espírito, não tenha o coração circuncidado, ela sempre terá palavras de prejugos, né? E aqui em 1 João 4, 1 João 4, versos 20, 4, 20. Eu vou ler o 19 também, ó. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. O que isso tem a ver com a questão da fazer o julgamento reto, ser cauteloso, ser zeloso? E eu falei para vocês que vocês iam entender, né? Uma coisa é a pessoa, o mensageiro, fazer um julgamento de acordo com a convivência temporária. Outra coisa é aquele mensageiro, aquele que está a cargo de Deus, voltado para a mensagem do Senhor, fazer um julgamento para ajudar essa pessoa a tirar aí o cisco, a trave do olho, quando se conhece a vida dessa pessoa mais a profundo, mais próximo. De que maneira? Conversando, buscando ser um conselheiro ou um mentor espiritual, no sentido de que a pessoa chega ao ponto de falar, olha, estou passando por isso e tal, preciso de oração por isso, por isso, por isso. Você tem conhecimento da causa. Você vai avaliar mais de perto a atitude, o comportamento das pessoas, que são os frutos. E mesmo assim não se pode fazer prejuízo. É importante sempre colocar a mensagem como ela é. A própria palavra do Senhor já nos instrui a todo modo de vida, no sentido de todo conceito que a gente vive na nossa vida humana diária e como tem que ser segundo a orientação do que está escrito nos decretos, nos mandamentos, as orientações que está aqui na palavra do Senhor. Então assim vamos ajudar as pessoas. Agora, se é para ser uma pessoa que coloca tudo na questão geral, é perigoso. É perigoso e não vamos ajudar as pessoas dessa maneira, né? Uma coisa são aqueles que nos conhecem de perto. O julgo desses é mais verdadeiro. Outra coisa é aqueles que têm contatos temporários. Hoje em dia, é claro, levando-se em consideração, dependendo se a pessoa não é sábia, né? Não é cauteloso, não é prudente, ainda não é uma pessoa espiritual, a pessoa revela a vida dela nas redes sociais. Não é difícil de saber, né? E embora não se possa fazer as avaliações completas assim, mas existem esses que avaliam pelas plataformas aí de entretenimento, né?
E as pessoas expõem muito suas vidas. Dificilmente você vai ver a exposição de uma vida cristã, uma vida santa. Mas veio. E não gera tanto desejo de se tirar como exemplo, vou dizer assim, né? Buscar. Existem aqueles que querem. Eu quero saber mais de Deus, quero saber mais da palavra, como que essa pessoa é, como que essa pessoa vive, o que essa pessoa posta. Nesse pensamento de que é uma autoajuda. Existem muitas pessoas assim, eu mesmo sou um exemplo. Eu tenho muitas pessoas que me seguem por conta disso. Eu não exponho lá a minha vida, tipo, ficar mostrando fotos. E também não tenho nenhum prazer de ficar tirando fotos, né? Não tenho nada escondido. Mas também não tenho necessidade de ficar mostrando o meu lazer diário. Então, é muito interessante avaliar quem é mensageiro, avaliar por isso quem é um evangelista, quem está fazendo algo a cargo, se preocupar com o olhar de Deus. Colocar a palavra, porque é o Senhor que nos justifica. Estar atento a sempre agradar o olhar de Deus, fazer algo para Ele, e assim vai se reverter para a sociedade. E como diz aqui em 1 João, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Esse é o amor fraternal, é o amor sem cobrança, é o amor sem julgos, sem prejulgos, né? Por conta que para ajudar alguém a retirar o cisco, os problemas, né? Para retirar os problemas, para dar um auxílio, para que essa pessoa consiga resolver os seus conflitos, as suas questões da vida, é algo muito particular, depende muito da pessoa dar a permissão, né, de que o evangelista, de que o cristão, o mensageiro, se aproxime para ajudar. Depende muito, são casos e casos, né? E o meio mais importante é o familiar. Deus instituiu a família com esse propósito, que possamos ser mensageiros dentro do nosso lar, para que, tendo esse lar transformado e sobre a orientação do Pai, vai fazer diferença como testemunho de vida nosso, testemunho santo diário, como diz lá em Romanos 12. É uma forma de evangelizar, né? Porque muitas pessoas se aproximam. Não vivemos isolados no núcleo familiar, né? Então, esse testemunho, ele tem força, muita força. Então, precisamos ser cautelosos, né? E quando estamos de acordo, mesmo estando de acordo, mesmo amando o nosso próximo e dando esse testemunho de amor verdadeiro ao Criador, mesmo assim devemos ser cautelosos para não ferir as pessoas com um prejulgo, se você não tem um conhecimento mais profundo da vida das pessoas. E como eu disse, volto a dizer, a palavra de Deus já é suficiente para quebrantar, para instruir em toda a nossa vida. Quando você lê Coríntios e lá diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus, morada? Se alguém destruir o templo de Deus, que são vocês, Deus o destruirá. O próprio ser humano se destrói por si próprio, com as práticas de pecado que distancia de Deus, entristece o espírito, como diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 19, né, ao 20. Então, quando as pessoas têm conhecimento do que agrada e do que não agrada a Deus, elas vão fazer a autoanálise. É preciso que se exponha o Evangelho. Não existe nada mais perfeito do que o Evangelho para instruir e trazer às pessoas a consciência dos seus erros. Não precisamos sentenciar algo, chegar ao ponto aqui, como a multidão diz, que ele estava sendo instruído por demônios.
né? Enquanto nós estamos atentos à palavra do Senhor, nós entendemos o nosso mestre, entendemos a palavra que saiu da boca dele, né? E somos instruídos o tempo todo pelo Santo Espírito. Então não tem como dar errado. Só que é triste, porque geralmente a má interpretação, a não interpretação da letra de modo espiritual faz com que pessoas que estão a cargo de levar a mensagem serem um tanto que críticas e duras no falar. E falar de um modo geral, são muitos ouvidos, né? São muitos olhos. É preciso ter cuidado. Existe a questão da, como é que fala? Do mentor, né? Espiritual. Diz aquelas pessoas que têm mais sede, né? Aí eu quero conversar com a irmã, com o irmão, pedir uma ajuda, um auxílio. Ali é a grande oportunidade que temos para ajudar essa pessoa necessitada. Porque a consciência já tá levando essa pessoa a buscar mais. E existem aqueles que estão total dispersos. Uma hora vão compreender ou vão ter que passar por muitas situações adversas na vida para amadurecer. É o tempo. O próprio livro de Eclesiastes descreve o tempo. Há tempo para todas as coisas, né? Então precisamos estar muito atentos a isso aí, porque é muito triste o cristão viver a vida dele tão empenhado em fazer algo para o Senhor, mas não entender que o amor ao próximo, o amor verdadeiro, é o que nos capacita a amar a Deus. Que não vemos no nosso olhar, né? Mas que está aí, que conseguimos compreender de modo espiritual todos os feitos do Senhor. Eu vou ler aqui Marcos 8. Veja que o Salvador Yeshua, ele curando aquele homem no sábado, estava ali trazendo a esses homens, né, a compreensão da necessidade do tratamento do ser humano, das pessoas. E eles relutaram porque eles estavam mais voltados para as questões ali que, segundo eles, não estava de acordo com o que a lei, né, exigia. E o ato, a forma como tratamos as pessoas é cumprir a lei. 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 19, vai dizer que se cumpre a lei e os profetas, né? Ou melhor, em Mateus, né? Mateus 24, vai dizer do amor ao Criador, do amor ao próximo, amor ao Criador. Nisso se cumpre os 2 maiores mandamentos, nisso se cumpre a lei e os profetas. Marcos 8, 36. Marcos 8, 36. Marcos 8, 36, 37. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Resumindo, gente, o risco que os mensageiros correm e pode levar muitos a correr. O que é essas 3 palavras, João, Lucas, aqui agora que eu li Marcos, né, e lá em 1 Samuel 16, 7,
que fala que Deus ele não vê segundo a aparência, não considere a aparência, porque o homem julga em conformidade à aparência, mas Deus vê o coração, né? Então os propósitos de Deus são grandiosos e não podemos correr o risco de colocar as questões humanas, as dificuldades humanas, as inúmeras situações como impedimento para alcançarmos algo mais excelente, que é a compreensão da letra de modo espiritual, que nos capacita a utilizarmos as armas de Efésios, né? Efésios 6, a partir do verso 10, em favor de edificar primeiramente a nós e capacitados ao nosso próximo. Sendo que é preciso estar muito certo de que a ferramenta maior é o amor. Precisamos amar, né? Precisamos corrigir os nossos filhos, ensiná-los no caminho que eles devem andar, persistir nesse ensino, procurar ter um lar edificante, edificador, não trazer para dentro do seu lar aquilo que é mundano, tá? E existem muitos lares que foram destruídos, né? A qualquer hora dessa eu dou um testemunho. E por que esses lares foram destruídos? Lares cristãos. Muitas das vezes é por falta de sabedoria, né? Muitas das vezes da parte de um. E a palavra do Senhor disse lá em Esdras: poderão dois andar juntos se um não quiser? Então, tem muita gente fazendo julgamento acerca de vida de cristãs, que geralmente são mulheres, que são traídas, que são separadas, mas não conhece a história a fundo, né? Não sabe o que aconteceu, quais foram os conflitos. Então, julgar de modo artificial ali por fora é fácil. E entenda, muitos até fazem esses julgamentos por conta do que diz a palavra do Senhor, né? Tem palavra do Senhor que é total contra o divórcio, né? E isso não tem essa coisa de, como dizer, negociação. É um fato. Existem casos e casos e Deus avalia todos os casos, amém? Existe a responsabilidade de cada pessoa. O Senhor, ele não nos chamou para um jugo desigual. O Senhor não nos chamou para carregarmos pesos e cargas, né, que não podemos carregar. O Senhor nos chamou para sermos livres nele, para focarmos nele, no que diz respeito à questão da nossa vida aqui na terra e a nossa salvação. Então, o não conhecimento leva muitos lares a serem destruídos. Porque uma coisa, como eu coloquei lá no início, né? Uma coisa, nem sei se eu falei aqui, eu falei em outro vídeo, é um lar que foi alicerçado sobre a rocha e não na areia. Estou falando palavras que são do Evangelho, tá? Tá aí Mateus, Lucas, Marcos. Os relacionamentos construídos aí na areia, por conta desses conflitos, né? Às vezes um é, outro não é. Então o negócio fica confuso se não tiver ali entendimento bíblico para agir de acordo. Essa mulher, para ser submissa ao marido, a orientação bíblica é ser submissa ao marido, entendendo que o marido que se adequa, né, a ser um homem merecedor, né, disso daí, é um homem que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, né? Então, se esses dois estão em comum acordo, claro que as coisas vão fluir para o bem da família. Nem sempre é assim. Existem as esposas, segundo os conselhos, os mandamentos do Senhor, não o que Paulo disse, que a mulher pode se separar, mas que fique só. Aí está falando de uma mulher que está voltada 100% à orientação do que diz aqui a palavra do Senhor, já entendeu e sabe que a atitude
dessa pessoa, do seu esposo, são atitudes que podem ser mudadas, né? A pessoa que pode ter um bom caráter, a pessoa que pode se tornar um cristão, é uma pessoa que não tem tanta dificuldade, mas que precisa ter conhecimento para ser liberto do álcool, ou disso ou daquilo, né? Não é uma pessoa violenta, não é uma pessoa que mostra um comportamento de horror, né? De destruição. Então, tudo tem sua medida exata, né? Deus, ele tem conhecimento e não cabe a nós sermos pesados no jugo ao ponto de condenar, né? Porque o julgamento, ele pode trazer uma condenação na vida de muitas pessoas, e isso é muito grave. É preciso estar atento. Onde há amor, onde há verdade, onde há cumplicidade, onde há respeito, eu acredito que tem-se a bênção de Deus, né? Então é importante a gente focar muito ao que diz a palavra do Senhor acerca dessa reta justiça. Precisamos ser retos, né? Primeiramente, na nossa vida, o nosso segmento de fé. Se queremos fazer algo para Deus, de excelência, visando o bem do nosso próximo, precisamos primeiro nos autoanalisar. Precisamos nos adequar aí ao caminho, né, da reta justiça. Amém? Eu espero que vocês tenham compreendido, por causa que a palavra do Senhor está muito alinhada. A cura que o Senhor fez àquele homem no sábado é a cura que Ele quer fazer a todos. Ele quer trazer a nossa compreensão do amor de Deus por nós, enviando Ele para ser o nosso resgatador, nosso orientador, nosso salvador, né? Salvador da nossa alma, e que está intercedendo por nós, que tem amor por nós, que cuida de nós, seus filhos e filhas, e que é preciso a gente se entender, né? Qual é a vontade de Deus, se colocar aí na vontade de Deus para entender a mensagem colocada pelo Filho. Assim, é claro que nós vamos ajudar, auxiliar, né? Aqueles que procurarão ajuda, que quererão estar sendo orientados pelo Espírito, né? Pelo Espírito Santo. E tomar muito cuidado quando tivermos à frente, né, de lecionar a palavra do Senhor com pessoas de diversas personalidades. É preciso sermos cautelosos. A palavra do Senhor é suficiente, né? A palavra do Senhor é suficiente para instruir. E algo que é muito importante, né, que eu me veio agora à mente, quando estivermos lendo a palavra do Senhor, buscar confirmação e alinhamento em outras mensagens. Não colocar o nosso eu, a não ser que seja um relato da nossa vida, que seja como testemunho do que o Senhor já fez em nossa vida. Então isso vai ajudar também. Amém? Então que o Senhor continue nos dando orientação, que o Senhor continue operando em nossos corações, que o Senhor nos instrua, continua a nos instruir como sermos, né? Boas mães, boas esposas, boas filhas, boas irmãs. Está atento aí na questão interna, familiar, porque como foi lido, o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Muitos querem ganhar espaço, ganhar nome, poder, e isso não está alinhado ao procedimento de vida de fé, de vida cristã na terra. Devemos querer ganhar almas libertas, instruídas e orientadas pelo Espírito, pessoas que se tornem livres, que se sintam e tenham a certeza absoluta do que foi feito por elas, por amor do Pai.
na vida do filho, no sacrifício do seu filho amado. E Ele quer que sejamos renovados, instruídos em toda a área da nossa vida, para que possamos ser aqui um canal de bênção, né? E nada é em vão. Os passos do cristão não é em vão, acredite. Então, nisso também é algo que devemos estar muito atentos. Qualquer comportamento nosso pode se tornar aí algo na fala daqueles que não são instruídos, como algo que difama o evangelho, que distorce o evangelho, por não compreenderem que o agir de Deus é grandioso. Nada podemos de nós mesmos, né? Então, que o Senhor seja sempre glorificado nas nossas ações, que Ele nos ajude a sermos testemunho santo diário todos os dias, estar focado na vontade dEle para entendermos a fala do nosso Senhor e Salvador, Yeshua, nosso Mestre. Estejamos aí com o coração circuncidado, cheio de paz, confiantes, né, de que o retorno ele é certo. O retorno no que diz respeito ao que nós aguardamos, que é a vinda do nosso Senhor e Salvador, e que muitos sejam orientados, santificados, libertos, e que esse número aumente para que lares sejam edificados. Amém? O Senhor, Ele entende o grau de culpa, Ele não tem o culpado por inocente e nem o inocente como culpado. O Senhor, Ele entende o tempo perdido na vida do cristão por não ter compreendido. E quando a gente se curva a Deus com o coração humilde, entendendo que todas as justificações não são autojustificações, não representa nada, ele começa a entender então qual é o caminho certo. E demora, às vezes demora bastante. Então Deus, Ele compreende, né? E Ele está sempre ali com o braço estendido para nos encaminhar, para que a gente tenha essa vida, esse olhar amplo sobre as coisas que convém e que vem do Senhor, para que possamos ser pessoas instruídas aqui na terra, não recebendo vanglória, mas dedicando toda a honra e toda a glória ao Senhor, amém? Então, que vocês continuem aí meditando em Lucas 7, João 6, 1 Samuel, capítulo 16, para que vocês vejam, né, o como que devemos ser cautelosos e não sermos julgadores pela aparência, mas confiar que a palavra do Senhor lançada, ela já tem poder para fazer toda a mudança e a transformação, amém? Fiquem todos na paz. Até a próxima, pessoal.